Jana, acabei de fazer um pacto definitivo com Lúcifer e eu não estou aguentando de enxaqueca. Isso é normal? Eu recebi esse áudio, né, de um filho do templo, né, que fizemos nesse final de semana o seu pacto. E eu resolvi trazer isso pra vocês porque é uma informação importante. Então, sim, é muito normal. Todo mundo vai sentir? Não. Porque, primeiro, depende da sensibilidade, tá? E tô falando de sensibilidade até mediúnica da pessoa. Sensibilidade também à dor, tá? Tem gente que já tá tão acostumada a sentir, né, enxaqueca, cefaleia ou migrânia, né? Cefaleia é dor de cabeça, migrânia é enxaqueca. E nem nota, ou se acostumou com a dor também, né? Algumas pessoas acabam não sentindo porque já estava mais preparado, tá? Em relação aos chakras, que eu vou explicar agora pra vocês. Então não é uma verdade absoluta, tá? Não é receita de bolo, não é padrão. Mas eu quero explicar pra vocês o porquê, sim, pode acontecer com você. Inclusive, acabei de pegar lá na minha rede vizinha a resposta desse meu post que eu fiz lá a respeito disso, de uma das minhas filhas também, pactuadas. Que ela falou, cara, é muito real isso, e eu vou deixar o depoimento dela aqui. Vamos lá. Você está se alinhando à frequência de Lúcifer. Algumas pessoas já estão tão preparadas para aquilo que não sente essa pressão. Então, nesse chakra frontal, tá? Que é comum, porque você vai receber informações por aqui. E no coronário. Algumas pessoas também sentem neste outro chakra que temos aqui na nuca, porque são pontos em que vamos absorver ali as frequências e informações mediúnicas, digamos assim, para vocês entenderem melhor. Então, gente, essa pressão você acaba sentindo dor, mas é uma sensação até de esmagamento. Vamos lá. Algumas pessoas, quando fazem o jogo de egrégora comigo, tá? Não posso falar sobre os demais, vou falar sobre o meu templo. A minha forma de atuação. Qualquer pessoa pode se pactuar com Lúcifer? Não. Você vai lá, faz o jogo de egrégora. Tá, supondo que você tenha abertura para se pactuar com Lúcifer. Você pode fazer isso imediatamente, mesmo se você já tiver o dinheiro? Não, nem todo mundo, tá? Teve gente que teve que esperar 6 meses, teve gente que teve que esperar um ano, e tem gente que tem que esperar mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque se você não está preparado para receber não somente essas informações, mas alinhar todos os seus chakras e receber o peso, né, essa densidade da egrégora que vai pro resto da vida ficar com você. E, gente, por que pro resto da vida? Estou falando de pactos definitivos. Não estou falando de rituais, acordos ali, que são semestrais, anuais, 2 anos. Não. Estou falando definitivo. Pessoas pertencentes à egrégora, pactos definitivos. Vão carregar a força não só de Lúcifer, mas de toda a egrégora luciferiana pro resto da vida. Então, energeticamente, alguns já vêm prontos, outros têm que aguardar esses tempos aí que eu falei pra vocês. Alguns também já estão tão evoluídos, tipo assim, estourando no prazo, sabe? Estourando no prazo. Ai, me procurou e já tava sentindo assim, já tava sonhando, já tava acontecendo, né, coisas assim, que quando acontece a pessoa pode ficar até uma semana com uma enxaqueca ferrenha, tá? Isso aconteceu comigo 1000 anos atrás, não sarava por nada, nenhum medicamento sarava a minha enxaqueca. E isso acontece, gente, de novo, alguns casos. Desse filho do templo já sarou, tá? Já perguntei pra ele se ele melhorou, já melhorou. Mas não vai ser só no momento do pacto. Existem alguns seres, alguns daimons, que até hoje, mesmo sendo sacerdote, mesmo estando com o corpo mais preparado, com os chakras preparados para recepcionar aquela energia, eu saio da minha sala de pactuação, cara, com uma enxaqueca ferrenha. Meus filhos do templo sabem. Que às vezes vem conversar comigo e falo, ó, não tô conseguindo. Hoje, aí dá fotofobia, fonofobia, eu preciso ficar, às vezes, 2 dias apagada por conta da densidade de alguns rituais que eu faço, tá? Então, é normal também o contato com alguns seres específicos, tá? Em ritualísticas, dá muita enxaqueca. Pelos mesmos motivos, tá? A densidade, a vibração, né, daquele ser é muito maior do que a nossa, né? Muito mais densa. E a gente não consegue ali. A gente tem que entrar na mesma frequência. E na hora de entrar nessa frequência, dá esse boom, tá? Vou pegar aqui meu outro celular, derrubei esse que tava filmando, mas vamos lá. Mesma coisa que você tentar colocar uma capinha no celular que está extremamente duro, rígido, mesmo que sirva pra ela, é bem difícil, né? Então, gente, é a mesma coisa. Você está tentando se realinhar, né? Se alinhar com a energia daquele ser. E pode encaixar assim, tipo, gritando, entendeu? Mas isso é normal. E outra coisa, quando a gente tem uma ascensão, tá? Principalmente clarividência, clareaudiência, entre outros, né, sintomas que a gente vai começar a desenvolver ali, sonhos premonitórios e tal. É normal a gente também, mesmo que não esteja fazendo ali naquele período, nessa semana eu não fiz ritual nenhum tal, mas você está desenvolvendo, né, de forma mediúnica ali, suas faculdades, e aí você sente uma pressão também. Então é normal também isso acontecer. Então, de tempos em tempos, até mesmo eu, tá? É uma coisa que acontece, não vou falar pra você de quanto em quanto tempo, porque não vai ser igual pra ninguém, eu também não fico recordando. Mas às vezes eu sinto isso, e aí de repente vem.
uma nova mediunidade, entre aspas, né? Já aconteceu, eu encosto na pessoa, eu vejo uma última cena do que aconteceu na vida dela, né? Tipo, num telão mental. Então, conforme eu vou desenvolvendo outras faculdades mediúnicas também ao longo do tempo, porque eu também vou desenvolvendo, não tô pronta, né? Ninguém tá, não é só porque eu sou sacerdote que já vim pronta. Mas sim, eu venho também com lembranças de outras vidas, eu sempre peço pra eles me recordarem realmente, né, dos meus poderes ali de outras vidas. Então, de tempos em tempos, quando eles acreditam que eu tô mais preparada, eu vou tendo isso daí. Só que com isso vem junto uma certa enxaqueca, ou às vezes até ânsia e tal, outros sintomas, por causa do nosso corpo físico, né? Estamos aqui na Terra, plano físico, matéria, né, corpo, e ele não está totalmente adequado com certas vibrações, com certas frequências. Então, você vai sentir alguns sinais, alguns sintomas, isso é muito normal. Então, como eu falei, não só mediante a alguns seres, mediante alguns rituais, mediante alguns pactos, isso até no coletivo, porque tem gente que relata, Jana, eu sabia que você estava fazendo o meu, porque eu senti uma enxaqueca lascada. Jana, eu sabia que você estava fazendo, sei lá, o meu descarrega no pentagrama, porque eu não consegui dormir. Jana, entendeu? O pessoal que é mais sensível, né, acaba sabendo que eu estou mexendo na vibração daquela pessoa, na energia daquela pessoa, entrando na energia daquela pessoa, né, justamente pelos sintomas. E daí, como eu estava dizendo, de tempos em tempos pode acontecer, ou quando você faz um pacto definitivo, ou quando você entra em contato com alguns seres específicos, aí nesse meu caso de sacerdócio. Então, gente, é muito normal a enxaqueca, por conta do seu corpo físico estar tentando, né, se preparar, ou estar recebendo ali downloads de informações.